Opa, fala aí galera, cá estou aqui novamente para estar apresentando um novo vídeo a vocês. E nesse vídeo eu estarei recomendando o top 5 mangás de romance sem enrolação. Mas já de primeiro eu já queria estar agradecendo a cada um que se inscreveu nesse canal. Nós finalmente conseguimos alcançar a meta de 3.000 inscritos. Eu fico até sem palavras de como estar agradecendo a vocês. Eu também quero estar agradecendo aqueles que deixam um comentário dizendo que eu posso estar melhorando. E eu também já queria estar agradecendo a cada um de vocês pelo apoio enorme que vocês deu no vídeo anterior. E bom, agora eu vou parar com essa minha enrolação aqui e vamos para o foco principal do vídeo. E na nossa primeira posição vai ficar esse manhwa aí que está sendo mostrado a vocês no meio da tela. E se você é aquele tipo de pessoa que ama aqueles mangás que tem uma pintada de safadeza, esse aqui é especial para você. Bom, explicando aqui não dá muita expectativa, então vamos lá para o foco principal do vídeo. E já de início nós já podemos ver essa certa personagem aí bisbilhotando esse certo sabonete nessa vitrina aí. Mais de uma distância não tão longe, já nos mostrado o nosso protagonista. Como vocês estão vendo, ele tem um olfato bem afiado. De uma longa distância, ele sente um cheiro de um sabonete dessa personagem aí. E nisso ele chega um pouquinho perto. Tá, ele exagerou um pouco. E nisso ele chega perto dessa personagem aí e começa a cheirar. E depois que ele chega de um jeito meio maluco nessa personagem aí, ela meio que se assusta e dá no pé daquele lugar. Mas o nosso protagonista é meio persistente e pega ela e leva ela para um elevador. E ali ele começa a fazer aquilo novamente. Mas em um certo ponto ele para. Ele começa a fazer umas explicações de que ele era naquela empresa. Mas então, essa certa explicação que ele está fazendo ali, eu estarei deixando com vocês. E depois dele fazer aquelas certas explicações a ela meio que aceita aquilo. Mas também uma coisa que eu devo elogiar nesse protagonista aí é a sua habilidade de cheiro. Ele meio que é tipo o Tanjiro do Kimetsu no Yaiba. Mas aquele feitiço seu lá, ou sei lá o que é aquilo, meio que o ajuda, pois só com o cheiro ele já sabe o nome do sabonete que as pessoas estão usando. Mas depois daquelas confusões todas lá, ele meio que convida ela para um almoço ou para um encontro. E ao desenvolver daquele encontro lá deles, e essa personagem aí começa a falar que fica feliz quando ele faz aquilo com ela. E depois daquele seu certo encontro com ela lá, é nos cortado para essa cena aí. Aqui nós podemos ver o nosso protagonista esperando aquela outra personagem chegar. E após ele começar a fazer aquilo lá novamente com aquela personagem, o nosso protagonista começa a exagerar. Bom, e depois daquele certo ocorrido ali, essa personagem aí vai até o banheiro. Mas ao chegar no banheiro, nós podemos ver essas duas personagens aí conversando sobre algo. E meio que ali, ela começa a pensar um pouco se aquilo lá era coisa pervertida do nosso protagonista ou era coisa de feitiço mesmo. E depois daquele certo ocorrido maluco lá, é nos cortado para essa cena aí. Aqui nós podemos ver o nosso protagonista e essa personagem aí conversando. Bom, e depois de uma longa conversa que estiveram ali, meio que ela convida para ele entrar em sua casa. E ali ele faz aquilo que vocês já estão imaginando. Após eles terem aquela noite maravilhosa, eles acordam, mas meio que eles acordam atrasados. Eles meio que teriam que ir para o trabalho para uma reunião. E ao chegar lá, eles começam a fazer aquela certa reunião. E essa personagem aí começa a suar muito. E nisso ela vai até o banheiro para se secar. Mas ao sair daquele certo banheiro lá, ela encontra com o nosso protagonista. E ali ela começa a suar novamente. Mas dessa vez ela desmaia. E o motivo dela desmaiar ali foi falta de hidratação. E após ela sair daquela enfermaria ali, ela vai até o terraço do prédio. E meio que ela liga para o nosso protagonista ir até ela. E nisso, como vocês podem estar vendo, o nosso protagonista dá o pé daquele lugar que ele estava e vai até essa personagem aí. E ao chegar naquele certo lugar que ela estava, eles começam a conversar. Mas em um certo ponto da sua conversa, essa personagem aí pede o nosso protagonista em namoro. E nisso nosso protagonista aceita o namoro dela. Mas agora eu estarei deixando o resto com vocês. Eu não consegui contar muito sobre a história desse mangá, é incrível, mas eu estarei deixando com vocês o resto. A história desse mangá não vai ficar só nessa parte que eu contei a vocês. Então agora eu vou estar deixando o resto para quem não leu. Agora partiu para o próximo lugar da nossa lista. E na nossa segunda posição vai ficar esse mangá aí que está sendo mostrado a vocês no meio da tela. E bom, na nossa segunda posição vamos dizer que temos dois mangás do mesmo tipo. Mas no vídeo eu estarei usando o mangá de 2020. E já de início nós já podemos ver essa bela personagem aí, essa bela protagonista. E como você pode ver, ela meio que está tentando assustar esse certo personagem aí. Mas como vocês podem estar vendo, ela falha. E mais pra frente um pouco já é nos mostrado que
essa protagonista aí é meio que marido desse certo personagem aí. Agora vem aquela dúvida da quem ainda não leu. O porquê essa personagem aí tem uma boca rasgada. Bom, e o motivo de ela ter essa boca rasgada aí é que ela é uma lenda urbana. Mas ali ela explica direitinho como a sua lenda urbana meio que funciona. Então agora eu vou estar deixando essa certa explicação que ela falou lá pra vocês. Após ela contar aquela sua certa história lá, esse personagem aí meio que faz uma proposta com essa protagonista aí. Bom, a proposta que eles estavam propondo ali era de que eles seriam um casal. Caso a nossa protagonista conseguisse assustar ele, aquilo lá seria cancelado. Mas se o protagonista conseguisse conquistar ela, eles seguiriam com o casamento. E bom, e depois que aquele cara lá faz aquela certa proposta meio maluca para a nossa protagonista, é já nos cortado para essa cena aí. Aqui nós podemos ver a nossa protagonista bolando um plano para dar um susto naquele certo personagem. Mas como você já pode estar vendo, a nossa protagonista leva um baita de um susto. E ali eles meio que ficam conversando por um bom tempinho ali, até que esse personagem aí dá um barbante para a nossa protagonista costurar a sua boca. E ali aquele personagem ali faz pergunta para a nossa protagonista se quando ela começa a costurar sua boca não começa a doer. E ali meio que ela já responde que aquilo já era natural para ela. E ali mais pra frente esse personagem aí pede a ela se poderia tocar em sua boca. Bom, como vocês podem ver, meio que rolou algo, mas na realidade não rolou nada. Só isso aí. Bom, e depois de rolar aquela certa cena maluquinha ali, já é nos cortado para esse outro dia. Aqui nós podemos ver a nossa protagonista acordando. E aqui vemos também ela perguntando para essa certa vovozinha aonde estava aquele certo personagem. E ela dizia que ele foi à escola. Começa a bolar um plano para dar um susto no nosso protagonista. E ao caminhar em um certo lugar lá, ela consegue encontrar esse certo personagem. Mas como vocês podem ver, tem um cara enchendo o saco desse personagem aí. E nisso meio que ela vai lá dar um oi. E nisso meio que ela vai dar um oi para aqueles certos pessoais ali. E como vocês podem ver, esse cara dando um pé daí. E depois daquele certo susto que aquela personagem conseguiu dar naquele cara lá, eles começam a andar novamente. E nisso eles conseguem chegar até um certo ponto. E ali, como vocês podem ver, e aí, vocês estão curiosos? Quer saber se esse cara aí é um baita de um figurante ou é um amigo do nosso protagonista? Então vocês já sabem. Eu vou já estar deixando o resto com vocês. Agora vocês vão lá, leiam e descubram o que irá acontecer com o resto da história. E agora partiu para o próximo lugar da nossa lista. E na nossa terceira posição vai ficar esse mangá aí que está sendo mostrado a vocês no meio da tela. Já de início nós podemos ver um estudante qualquer numa escola qualquer. Até que ele meio que passa barrando em umas certas pessoas ali que estavam paradas conversando. Mas essa certa personagem aí vai lá no nosso protagonista, pede desculpa por ter se esbarrado nele. E no meio daquelas desculpas qualquer lá, ou naquela conversa lá, o nosso protagonista dá uma caída por ela. E ali ele volta para sua sala e começa a pensar o que dizer a ela no certo momento. Mas nisso ele vai andar no corredor novamente, e ao andar naquele certo corredor, ele consegue se olhar no espelho. E depois de olhar naquele certo espelho lá, ele retira o seu óculos e toma meio que um pouquinho de coragem e vai naquela certa personagem e se declara a ela. Então meio que ela aceita aquilo lá. E depois de aceitar lá, eles ficam conversando, até que o nosso protagonista dá no pé dali. E após aquela confusões todas lá, já é nos cortado para essa cena aí. Aqui nós podemos ver o nosso protagonista indo na casa dela. E bom, ao chegar na casa dela lá, ele entra e faz um café da manhã para ela. E depois que ele faz aquele certo café da manhã para ela, eles vão à escola. E depois que ele chega na escola, o nosso protagonista fica em sua cabeça toda hora lá, dizendo para si mesmo que aquilo lá já parece acabar. E depois que acaba aquela certa aula lá, o nosso protagonista pergunta para essa personagem aí se aquele certo namoro lá já teria chegado ao fim. E nisso, como vocês podem estar vendo, eles não acabam aí. Bom, vamos dizer que eles recomeçam novamente. E aquela certa preocupação sua toda lá vai embora. Bom, e depois daquela sua segunda confissão lá, é já nos cortado para essa cena aí. Aqui nós podemos ver o nosso protagonista acordando meio cedo. Bom, e depois de acordar esse horário meio cedo aí, ele vai até um certo parque. E como vocês podem ver, tem essa certa criança aí, brincando nesse certo parque. E nisso, meio que ele se junta àquela criança lá para brincar. E como vocês podem estar vendo, eles fizeram até que um belo castelo. Bom, e depois de ficar por um bom tempo esperando sua namorada ali, bom, ela finalmente chega. Mas ao chegar lá, ela vê que o nosso protagonista está um pouquinho meio sujo. E nisso, aquela personagem lá pede para o nosso protagonista tomar um banho, pois ele estava meio sujo. Mas agora eu vou já estar deixando o resto com vocês. O mangá não tem muitos capítulos, então agora já vou estar deixando o resto para quem não leu. E agora partiu para o
próximo lugar da nossa lista. E na nossa quarta posição vai ficar esse mangá aí que está sendo mostrado a vocês no meio da tela. Nossa quarta posição, vamos estar acompanhando a história do relacionamento dessas duas pessoas aí. Aqui nós já podemos ver essa adorável menina aí pedindo para esse certo personagem aí se poderia meio que posar uma noite ali, pois ela havia ficado sem dinheiro. E lembrando, nesse mangá aqui, a cada capítulo, nós vamos ver uma situação que essa personagem aí vai ficar precisando de uns cifrões. Bom, ali ele aceita que ela posasse em sua casa, mas nesse mangá aqui meio que acontecem umas coisas diferentes. Quando eles fazem algumas coisas que casais fazem, começa a cair dinheiro do céu, um milagre bem raro de acontecer. Mas eles ali conseguem meio que dormir de boa. Bom, quase todos, mas como vocês podem ver, esse personagem aí não consegue dormir de boa. Vamos se dizer que eu não sei o motivo. E bom, e depois daqueles certos acontecimentos ali, já é nos cortado para essa cena aí. Aqui nós podemos ver essa certa personagem aí olhando para essa vitrina cheia de refri. E bom, e depois de ela ficar por um bom tempo ali olhando aqueles negócios de comida ali, aparece esse personagem aí e fala para ela qual que ela queria. Mas vamos se dizer que esse personagem aí não tinha dinheiro. Então, já que ele não tinha dinheiro, ele faz um cafuné na cabeça dessa personagem aí. Como vocês podem estar vendo, um milagre acontece. Um dinheiro cai do céu e ele compra o que ela queria. Mas ao comprar aquele certo negócio que ela queria, ela sai dali correndo, ou ela dá no pé daquele certo lugar ali. Mas depois, mais tarde um pouco, ele meio que pesquisa aquilo que ele meio que fez. E bom, e o resultado que ele pesquisou lá é bem péssimo, mas eu acho que não é nada disso. Mas aqui já é nos cortado para um outro dia. Aqui nós podemos ver um momento raro. Tá, um momento raro que o nosso protagonista perdeu. Mas por sua sorte do destino, aquilo novamente acontece. Mas dessa vez ele conseguiu basicamente ver tudo. Depois de ter aquela certa visão de ouro ali, começa a cair dinheiro do céu. Mas agora eu estarei já deixando o resto com vocês, pois o mangá tem poucos capítulos. Eu não quero dar muito spoiler dele aqui, então você já sabe. Agora já estarei deixando o resto para quem não leu. E agora partiu para o próximo lugar da nossa lista. E na nossa última posição vai ficar esse mangá aí que está sendo mostrado a vocês no meio da tela. E na nossa quinta posição vamos já estar iniciando com essa bela cavalheira. E bom, como vocês podem estar vendo, ela está numa paz muito boa. Até aqui esse personagem aparece com um buquê de flores. E meio que ali, aquele cara lá começava a falar que gostava dela. Mas meio que aquele papo todo de lá foi meio que em vão. Aquela cavalheira lá manda aquele personagem meio que ir embora dali. E como vocês podem estar vendo, o cara é meio que é um cara persistente. Ali ele continua novamente a falar suas coisas que meio que deixa ela com um pouquinho de vergonha. E o motivo de ela estar com aquela vergonha toda ali e também corrida ali é que ela nunca foi tão elogiada na vida como ali agora. Mas depois daquela situação toda lá, já é nos cortado para um outro dia. Bom, aqui nós podemos ver num outro dia esse certo personagem tentando a sua sorte novamente. Mas como vocês estão vendo, ele não consegue falar com ela. Até chegar um ponto que o nosso protagonista percebe que a barriga da personagem lá estava com um machucado. E nisso ele usa uma das suas habilidades de cura nela. Mas em um curto tempo ali, nós podemos ver essa personagem pensando sobre aquilo que aquele certo personagem dizia a ela. Mas aqui já é cortado novamente para um novo cenário, ou para um novo dia. Aqui nós podemos ver essa personagem lutando com esse monstro. E como vocês podem estar vendo, ela consegue sair na vantagem. Até chegar a um certo ponto que um dos seus braços lá perde a força. Mas no momento que essa personagem iria bater as botas, o nosso protagonista chega lá e salva ela. E bom, após salvar ela, ele cura aquele braço dela que estava meio machucada. E nisso ela consegue derrotar aquele monstro numa facilidade muito mais fácil do que antes. E depois de finalizar aquele monstro, ela começa a falar com o nosso protagonista o porquê de ele ficar sempre elogiando ela. E ali nós podemos ver que o nosso protagonista fala uma coisa que começa meio que a mudar o seu pensamento sobre ela mesmo. E naquele certo dia ali, tudo começou a mudar. Mas agora eu já estarei deixando o resto com vocês, pois eu não quero estar falando tudo sobre o mangá aqui nesse vídeo. Então vocês já sabem, agora eu já estarei deixando o resto para quem não leu. E também eu quero já estar recomendando mesmo esse mangá para você, pois ele vale muito a pena ler. Mas agora o vídeo chega ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. E se um de vocês queira estar deixando um comentário dizendo que eu posso estar melhorando, eu ficarei muito grato a vocês. Bom, o vídeo foi esse e eu espero ver vocês na próxima. Fui!